foi Arucá Juma, falecido ano passado de Covid. É sobre essa personalidade importantíssima que poucos conhecem na história brasileira e que tem a sua importância, e acredito que de fato precisamos divulgar o máximo possível, né, sobre o povo Juma, sobre o que aconteceu com esse povo, para que não se repita. É esse o papel da história, né? É contar o que aconteceu para que ela não se repita se ela for uma história negativa. E se foi uma história positiva, que isso seja replicado muitas vezes. Então vamos lá. Eu sou Silvana Barbosa, você está no canal Alox. Aproveita, se inscreve no nosso canal, mais pessoas vão conhecer não só sobre os povos indígenas, como tudo que o canal está trazendo de novidade. Deixa seu comentário que você conhece sobre o povo Juma, além da Juma Marruá do Pantanal, né? E se inscreve no canal, assim você vai estar recebendo sempre as nossas notificações. Então vamos lá. A devastadora e irreparável morte de Arucá Juma. Então, quem foi essa personagem? É devastadora a morte por complicações de Covid do último homem do povo Juma. Eu falei do povo Juma semana passada, né? E que sobraram 5 pessoas, né, da família lá do povo indígena. E esse senhor, ele morre, né, em fevereiro do ano passado com complicações de Covid. O guerreiro Armoim Arucá. O povo Juma sofreu inúmeros massacres ao longo de sua história, né? Como eu falei, de 15 mil pessoas no início do século passado, foi reduzido a 5 pessoas em 2002. Um genocídio comprovado, mas nunca punido. Então isso é muito complicado na história do Brasil, né? Se foi comprovado o genocídio, por que as pessoas não foram responsabilizadas? Que levou seu povo quase ao completo extermínio. O último massacre ocorreu em 1964, no rio Assuã, na bacia do rio Purus, perpetrado por comerciantes de Tapuã, interessados pela sorva e castanha existente no território Juma. Então era isso que eles queriam. Eles queriam o que tinha lá de riqueza. No massacre foram assassinadas mais de 60 pessoas. Apenas 7 sobreviveram. Integrantes do grupo de extermínio, contratados pelos comerciantes, relataram atirar nos Jumas como se atirassem em qualquer animal. Os corpos indígenas foram vistos por ribeirinhos na região após o massacre, servindo de comida para porcos do mato e inúmeras cabeças decapitadas espalhadas pelo chão da floresta. O comandante do crime, ciente do ocorrido, se vangloriou por ter sido responsável de livrar Tapuá dessas bestas ferozes. Essa foi a fala dele. Essa história jamais deve ser esquecida. Por isso que a gente precisa contá-la e recontá-la e recontá-la. Arucá, um dos sobreviventes, continuou sua luta na resistência, vendo seu povo beirar o desaparecimento. Lutou pela demarcação do território Juma, que foi homologado apenas em 2004, a terra indígena Juma. Os sobreviventes Juma, apesar do risco de desaparecimento, viram seu povo crescer novamente na década de 2000, por meio de casamentos com indígenas de outros grupos, porque como sobreviveu só uma família, entre eles não tinha como ter casamento. Era Euan-U, povo indígena também de língua tupi. Por estarem sujeitos a uma imensa vulnerabilidade e risco de desaparecimento, o povo Juma é considerado de recente contato e consta entre os povos a serem protegidos por barreiras sanitárias, cuja instalação foi determinada pelo Supremo Tribunal Federal a pedido dos povos indígenas. Se ele foi ou não protegido, já não importa mais. Para Arucá, o que se sabe comprovadamente é que ele agora está morto. É triste, com seus mortos, que os povos indígenas comprovem seus apelos. A COBAD e a PIB avisaram que os povos indígenas de recente contato estavam em extremo risco. O último homem sobrevivente do povo Juma está morto. Novamente, o governo brasileiro se mostrou criminosamente omisso e incompetente.
o governo assassinou Urucá, assim como assassinou os seus antepassados, e é uma perda indígena devastadora e irreparável. Então, quando a gente fala em povo indígena, muitas vezes a gente acredita que isso aconteceu só lá em 1500, né? Aquele compacto que havia com os povos indígenas e que aí houve a morte da maioria deles. Sim, houve a morte da maioria deles, mas os povos indígenas, eles estão presentes no território brasileiro, que é a casa deles, e muitas vezes eles não são bem vistos por conta de que outras pessoas querem o que é deles. Então, o governo precisa, sim, se responsabilizar, primeiro pelo massacre, que nunca foi responsabilizado, que aconteceu em 64, e agora com a preservação e a cultura desses povos. É isso que o canal Aloxi traz. Hoje eu espero que vocês tenham gostado e cada vez mais a gente vai estar conhecendo sobre a população que vive conosco aqui nesse Brasilzão de meu Deus. Te aguardo para um próximo vídeo. Até mais!